Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula. Vamos começar essa aula fazendo alguns exercícios. Aula 26. Vamos treinar. Veja a primeira questão. Calcule o desvio médio dos dados estatísticos. 12, 2, 10, 8, 4, 6 e 0. Bem, o que significa o desvio médio? Vem aqui no cantinho, vamos falar sobre o desvio médio. O desvio médio é uma medida de dispersão. O desvio médio é uma medida de dispersão. Nós vamos representar por DM, desvio médio. O desvio médio, ele significa a média aritmética dos desvios absolutos. O desvio médio é a média aritmética dos desvios absolutos. Então, o desvio médio, para calcular ele, você calcula a média aritmética do valor absoluto de todos os desvios. Você sabe que os desvios são xi menos x barra. Esses são os valores dos desvios. O valor absoluto dos desvios é em módulo. Então, você soma todos os valores absolutos dos desvios e divide pelo total de desvios. Esta é a fórmula do desvio médio. Então, para resolver isso, a primeira coisa que tem que calcular é a média aritmética. Vamos calcular a média aritmética? A média aritmética será, então, a soma de todos os dados dividido pelo número de dados. Então, você soma todos os dados. O primeiro dado é 12, mais o segundo dado é 2, o terceiro dado é 10, o quarto dado é 8, o quinto dado é 4, o sexto dado é 6 e o sétimo dado é 0. Você tem 7 dados, divide por 7. Então, a média aritmética será 12 mais 2 mais 10 mais 8 mais 4 mais 6 mais 0. Isso vai dar 42 dividido por 7. Portanto, a média aritmética é igual a 6. E agora, vamos calcular todos os desvios. Então, nessa linha aqui, eu vou colocar os desvios. Vamos colocar cada dado menos a média aritmética. Então, o primeiro desvio é 12 menos 6 dá 6. O segundo desvio é 2 menos 6 dá menos 4. Depois, 10 menos 6 dá mais 4. 8 menos 6 dá 2. 4 menos 6 dá menos 2. 6 menos 6 dá 0. E 0 menos 6 dá menos 6. Esses são os desvios. Você observa que a soma dos desvios tem que ser sempre igual a 0. Então, você faz, por exemplo, vamos verificar. 6 menos 4 dá 2, 2 mais 4 dá 6, 6 e 2 dá 8, 8 menos 2 dá mais 6, mais 0 dá 6, menos 6 dá 0. E agora vamos calcular o desvio médio. O desvio médio é calculado como sendo a média aritmética dos desvios. Então, a média aritmética dos valores absolutos dos desvios. Vamos calcular o valor absoluto dos desvios. Olha aqui, o valor absoluto de mais 6 é 6. Mais o valor absoluto de menos 4 é mais 4. O valor absoluto de 4 é 4. O valor absoluto de 2 é 2. O valor absoluto de menos 2 é 2. O valor absoluto de 0 é 0. E o valor absoluto de menos 6 é 6. Então, vou somar o valor absoluto de todos os desvios e dividir pelo número de desvios. Logo, o desvio médio será 6 mais 4 dá 10, e 4, 14, e 2, 16, e 2, 18, e 0 dá 0. 18 mais 6 dá 24, dividido por 7. Logo, a média aritmética. O desvio médio será a média aritmética dos valores absolutos dos desvios. Isto vai dar 24 dividido por 7, 3,42 aproximadamente. É uma medida de dispersão. 3,42 é uma medida de dispersão.
Isto significa que, em média, os valores desses dados aí, esses dados, estão afastados em relação da média aritmética, uma distância de 3,42. Esse é o desvio médio. Se o desvio médio é grande, os dados estão dispersos. Se o desvio médio é pequeno, os dados estão concentrados. Então, essa foi a nossa primeira questão. O desvio médio é 3,42. E agora vamos para a segunda questão. A segunda pergunta é: calcule a variância dos dados. Você tem aqui os mesmos dados, né? Os mesmos dados. Você já calculou a média aritmética e você já viu que a média aritmética é igual a 6. Vamos calcular os desvios. 12 menos 6 dá 6. 8 menos 6 dá menos 4. 10 menos 6 dá 4. 8 menos 6 dá 2. 4 menos 6 dá menos 2. 6 menos 6 dá 0 e 0 menos 6 dá menos 6. Observe que são os mesmos dados, né? Temos aqui os desvios. Eu quero calcular a variância. Você lembra que a variância ela é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então você vai somar o quadrado de todos os desvios e dividir pelo total de dados que eu tenho. Então, vamos calcular os desvios ao quadrado. Os desvios ao quadrado. O quadrado de cada desvio. Aí você vem. 6 ao quadrado é 36. Menos 4 ao quadrado é 16. 4 ao quadrado é 16. 2 ao quadrado é 4. Menos 2 ao quadrado também é 4. 0 ao quadrado dá 0. E menos 6 ao quadrado dá 36. Então, para calcular a variância, eu vou calcular a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, vou fazer 36 mais 16 mais 16 mais 4 mais 4 mais 0 mais 36, dividido pelo total de dados, que é 7. Isto vai dar 112 dividido por 7. E 112 dividido por 7, a variância é igual a 16. Esta é a nossa variância. Você lembra que a unidade aqui é ao quadrado. 16 unidades ao quadrado. E se perguntarem quem é o desvio padrão? O desvio padrão desses dados é a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada de 16. Logo, o desvio padrão aqui seria 4 unidades. Variância 16 e desvio padrão 4. Essa foi a questão número 2. Vamos à questão número 3. Veja lá a questão número 3. A nota de 10 alunos no exame estão dadas, as notas de 10 alunos no exame estão dadas a seguir: 2, 5, 8, 3, 6, 5, 8, 7, 6 e 10. O desvio médio e a variância dessas notas podem ser expressos, respectivamente, por... Queremos saber o desvio médio e a variância. Vamos ver? Bem, primeira coisa que tem que calcular, nesse caso aqui, é a média aritmética. Vamos calcular a média aritmética? Se você calcular aqui a média aritmética, vamos à solução calculando primeiro a média aritmética. Vamos calcular a média aritmética. A média aritmética desses dados seria aqui, ó, a soma de todos os dados dividido pelo número de dados. Vamos somar. 2 mais 5 mais 8 mais 3 mais 6 mais 5 mais 8 mais 7 mais 6 mais 10, dividido pelo total de dados, que é igual a 10. Então, a média aritmética está dando aqui a soma no numerador, está dando 60 dividido por 10. Essa média aritmética está dando 6. 6 é a média aritmética. E agora eu vou calcular os desvios. Vamos calcular os desvios? Vamos calcular os desvios de cada dado aqui, ó. Vamos lá, cada dado menos a média aritmética. 2 menos 6 dá menos 4. 5 menos 6 dá menos 1.
8 menos 6 dá 2. 3 menos 6 dá menos 3. 6 menos 6 dá 0. 5 menos 6 dá menos 1. 8 menos 6 dá 2. 7 menos 6 dá 1. 6 menos 6 dá 0. E 10 menos 6 dá 4. É sempre bom conferir se essa soma está dando 0. Vamos conferir? Eu tenho 4 menos 4 vai embora. Menos 1 mais 1 vai embora. 2 mais 2 dá 4. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Então está certinho, está certinho. E agora vamos calcular o desvio médio. Vamos calcular então, temos aqui o desvio médio, vamos calcular o desvio médio. Para calcular o desvio médio, eu vou ter que calcular o valor absoluto dos desvios. Então vamos calcular aqui, os desvios em valor absoluto, o módulo. Módulo de menos 4 é mais 4. Módulo de menos 1 é mais 1. Módulo de 2 é 2. Módulo de menos 3 é 3. Módulo de 0 é 0. Módulo de menos 1 é 1, módulo de 2 é 2, módulo de 1 é 1, módulo de 0 é 0, módulo de 4 é 4. Então, para calcular o desvio médio, vai ser a média aritmética dos valores absolutos de desvios. Então, fica 4 mais 1, mais 2, mais 3, mais 0, mais 1, mais 2, mais 1, mais 0, mais 4. Sobre 10. Você observa que está dando 4 e 1, 5, 5 e 2, 7, 3, 10, e 1, 11, e 2, 13, e 1, 14, 14, 14 e 4, 18, 18 dividido por 10, isso significa que o desvio médio é igual a 1,8 unidades. Então, os dados estão afastados, em média, da média aritmética de 1,8 unidades. Então, você já vê que a alternativa correta ou é a letra A ou é a letra C. Precisamos, então, calcular a variância para tirar essa diferença. Vamos calcular a variância? Vamos calcular a variância. A variância será, então, a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, vamos calcular a variância. Vamos direto aqui, a média aritmética dos quadrados dos desvios. Você tem os desvios aqui, Vamos calcular os quadrados. Média aritmética dos quadrados dos desvios. Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Menos 3 ao quadrado dá 9. 0 ao quadrado dá 0. Menos 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0. E 4 ao quadrado dá 16, dividido por 10. Logo, nós temos aqui dá 17. 16 mais 1 dá 17. E 4 dá 21. E 9 dá 30. E 1 dá 31. E 4 dá 35. 35 e 1 dá 36, 36 e 16 dá 52. 52 dividido por 10. Portanto, a variância será, então, 52 dividido por 10, 5,2 unidades ao quadrado. 5,2 unidades ao quadrado. Desvio médio é 1,8 e a variância é 5,2. Ele perguntou o desvio médio e a variância. Então, a alternativa correta a gente encontra na letra C, questão número 3, resposta letra C. Resposta letra C. E agora vamos na questão número 4. Questão número 4. Mais uma questão de concurso. Veja o enunciado. Entre os funcionários de um órgão do governo foi retirada uma amostra. Olha aqui um termo importante na pergunta da questão, uma amostra de 10 indivíduos. Então, estamos trabalhando com uma amostra.
Os números que representam as ausências ao trabalho registradas para cada um deles no último ano são 0, 0, 0, 2, 2, 2, 4, 4, 6 e 10. Sendo assim, o valor do desvio padrão desta amostra é... Então, vamos à solução. Solução. Antes da solução, deixa eu fazer uma observação aqui. Quando você estiver numa população, a variância a gente representa por sigma ao quadrado, que é 1 sobre n, somatório de xi menos x barra ao quadrado. Essa é a variância de uma população. Ou você pode calcular com aquela fórmula, por exemplo. Eu gosto dessa fórmula aqui, 1 sobre n, eu adoro essa fórmula, somatório de xi ao quadrado menos o quadrado da soma de xi sobre n. Essa é uma fórmula muito popular que nós, como estatísticos, utilizamos muito, né? Mas cuidado, isso seriam os parâmetros da população. Agora, os parâmetros da amostra. Olha, como seria, então, a estimativa desses parâmetros na amostra? Cuidado, quando você estiver fazendo uma prova estatística e o cara falar de amostra, significa que você vai estimar a variância. Então, nesse caso, o estimador da variância, o estimador não tendencioso, não viciado, você usa como 1 sobre n menos 1. Em geral, você usa a letra minúscula quando você estiver na amostra. E aqui você coloca, divide por n menos 1, para que esse estimador fique não viciado, não tendencioso. E aí você faz somatório dos valores da amostra. Geralmente a amostra eu represento com letras minúsculas. Xi ao quadrado menos soma de xi ao quadrado sobre aquele nzinho, o tamanho da amostra. Ou você usa a equivalente àquela outra fórmula. A variância seria 1 sobre n menos 1, somatório de xi menos x barra ao quadrado. Beleza? Então você repare que a questão falou que você tem uma amostra de 10 indivíduos, Então, já que você tem uma amostra, você vai ter que calcular o estimador dessa variância, e o estimador não tendencioso usando n-1. O tamanho da amostra ele falou que é 10. Eu vou utilizar essa fórmula aqui, essa primeira fórmula, tá? Para utilizar essa fórmula, primeira coisa eu vou calcular a soma de xi e a soma de xi ao quadrado. Vamos calcular? Primeira coisa aqui, soma de xi, como é que eu calculo? Vamos somar. 0 mais 0, 0, tá? 0 mais 0 mais 0. Mais 2 mais 2 mais 2, mais 2 mais 2 mais 2, mais 4 mais 4 mais 6 mais 10. Ora, essa soma do xi está dando, então, quando eu somar, aqui vai dar 2 e 2 dá 4, dá 6, dá 10, 10 mais 10 dá 30. Então, a soma de xi igual a 30. Agora, se eu for calcular a soma de xi ao quadrado, vamos lá, 0 ao quadrado é 0, 0 ao quadrado é 0, 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado é 4, mais 4 ao quadrado é 16, mais 4 ao quadrado é 16, mais 6 ao quadrado é 36, mais 10 ao quadrado é 100. Então, a soma de xi ao quadrado, se eu somar isso aqui, está dando 180. Então, eu tenho tudo que eu quero.
Eu tenho a soma de xi e a soma do xi ao quadrado. E eu tenho o n, que é 10. Então, vamos calcular. Então, colocando nossos dados. A soma de xi é igual a 30. A soma de xi ao quadrado é igual a 180. E o n, o tamanho da amostra, é 10. Vamos calcular, então, a variância, que é 1 sobre n menos 1, somatório de xi ao quadrado menos a soma de xi ao quadrado sobre o n. Então, a variância será 1 sobre n menos 1, que é 10 menos 1, só vezes, soma de xi ao quadrado é 180, menos, soma de xi é 30, ao quadrado sobre o n, que é 10. Você tem aqui, 1 sobre n menos 1 é 1 sobre 9, que multiplica 180 menos 30 ao quadrado é 900, dividido por 10. Então, você está com 1 sobre 9 vezes 180 menos 900 por 10 dá 90. Isso quer dizer que a variância, S ao quadrado, a variância S ao quadrado está dando 1 sobre 9 vezes 180 menos 90 dá 90. Isso quer dizer que a variância da amostra, a variância amostral é igual a 90 dividido por 9 é 10. Essa é a variância da amostra. Esta é a variância amostral. A variância amostral. Mas qual foi a pergunta da questão? Veja lá a pergunta, olha. Sendo assim, o valor do desvio padrão dessa amostra. Ele não quer a variância da amostra, ele quer o desvio padrão. Já que a variância amostral é 10, o desvio padrão da amostra, o desvio padrão amostral será o S, que é a raiz quadrada da variância amostral. Então, será a raiz quadrada de 10. Este é o desvio padrão amostral, é o desvio da amostra. Isso vai servir como estimador do desvio padrão da população. Então, o desvio padrão da amostra, o desvio padrão amostral é raiz de 10. Raiz de 10. Vamos ver, então, qual é a alternativa correta? Raiz de 10, a alternativa correta. Raiz de 10 é a alternativa da letra C. O desvio padrão da amostra é raiz de 10. Resposta, letra C na questão número 4. O desvio padrão amostral é raiz de 10, letra C. Observe os detalhes que eu calculei, então, soma de xi e depois soma de xi ao quadrado. E eu utilizei esta fórmula aqui, que é a fórmula que eu te disse que eu gosto, né? Porque se você olhar aqui, fica simples, sempre essa conta, sempre fica simples. Então, resposta da 4, letra C, letra C. Vamos fazer alguns exercícios, né? Estender o curso, mas algumas aulas. Então, baixe o material de apoio, lá tem os exercícios das próximas aulas. Uma boa sorte e bons estudos, e até a próxima aula. Obrigado, até lá.